Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre os fundamentos de sensoriamento remoto. Os conceitos apresentados serão importantes quando trabalharmos com imagens de satélite, principalmente no software QGIS. Agora veremos questões relacionadas à definição do que é sensoriamento remoto, um breve histórico, seus elementos básicos, que são a fonte de energia, o objeto-alvo e os sensores. Vamos lá? O sensoriamento remoto ele pode ser entendido como uma técnica que utiliza sensores para captar à distância dados da energia eletromagnética refletida ou emitida por um alvo qualquer. O termo sensoriamento está relacionado com o fato de que os dados são captados por sensores que podem ser instalados em plataformas terrestres, aéreas ou orbitais. Já o termo remoto relaciona-se com o fato de que não há contato entre o sensor e o objeto-alvo. O sensoriamento remoto iniciou-se com as fotografias aéreas na década de 1860, com câmeras sendo carregadas em balões. Um dos principais marcos foi o desenvolvimento do filme infravermelho, próximo à Primeira Guerra Mundial. Na década de 1960, tivemos a introdução das primeiras fotografias orbitais e na década de 70, temos o lançamento do primeiro satélite da série Landsat, o que abriu caminho para toda uma estrutura de monitoramento da superfície terrestre com a utilização de satélites. Dentre os elementos necessários para a aquisição de dados em sensoriamento remoto, os principais são a fonte de energia, o objeto-alvo e os sensores. Em relação à fonte de energia, temos que ela pode ser natural, sendo obtida do Sol ou até mesmo do calor da superfície terrestre, ou artificial, produzida por um instrumento, tal como um flash ou um radar. Assim, as etapas mais frequentes para a obtenção de dados iniciam-se pela emissão de energia por uma determinada fonte, que na nossa ilustração é o Sol. Essa incide sobre a superfície terrestre, sendo parte absorvida e parte refletida. Juntamente com a energia emitida pela superfície, a energia refletida é então capturada pelos sensores a bordo de um satélite, por exemplo. O satélite, então, transmite os dados coletados para uma estação de recepção, onde os dados serão processados e disponibilizados para os usuários. Essa energia é conhecida como energia eletromagnética. A mesma, dependendo do comprimento e da frequência de suas ondas, pode ser ilustrada através de um espectro eletromagnético. Na região de ondas curtas e de alta frequência, temos os raios gama e os raios X. À medida em que se aumenta o comprimento das ondas e se diminui a frequência, temos a luz ultravioleta, a luz visível, a região do infravermelho, do micro-ondas e das ondas de rádio. A região do visível é aquela na qual o olho humano é capaz de identificar as diferentes cores. Nessa região estão as faixas do violeta ao vermelho. As bandas do azul, do verde e do vermelho são importantes para a composição das imagens coloridas. Já na região do infravermelho, nós temos as bandas do infravermelho próximo, utilizada para cálculos de índices de vegetação, e o infravermelho termal, utilizado para mapear o calor de uma determinada vegetação de um determinado alvo. Outro fator importante no sensoriamento remoto é o objeto-alvo, uma vez que ele reflete, absorve e transmite energia eletromagnética de acordo com suas características. Dentre os fatores de interferência na captura da energia emitida por um corpo, temos o nível de aquisição dos dados, o que está relacionado com a distância entre o sensor e o alvo, as condições do próprio alvo, tal como o estado físico e o vigor, quando estamos trabalhando com vegetação principalmente, e as condições ambientais, tais como a iluminação do alvo ou a existência de gases na atmosfera. Cada objeto apresenta uma resposta espectral própria, ou seja, ele irá refletir mais ou menos energia em uma ou outra banda. Essa resposta é representada por uma curva espectral característica. No nosso exemplo, vemos que a vegetação tem a maior parte da energia refletida na região do infravermelho próximo. Já a água turva reflete mais energia na região do visível. Ao comparar as curvas espectrais da vegetação saudável e da vegetação não sadia,
podemos ver que existe uma grande diferença justamente na região do infravermelho próximo, permitindo também a sua diferenciação do solo. Um outro exemplo é a identificação de grama artificial em uma imagem de satélite. Ao utilizar uma falsa cor para descrever uma imagem obtida na região do infravermelho próximo, podemos ver que a grama no interior do estádio não apresentou a coloração avermelhada, o que indica ser uma grama sintética. Por fim, temos os sensores, os quais são dispositivos capazes de captar a energia refletida ou emitida pelos objetos, convertendo-a em dados digitais. Tais sensores podem estar a bordo de balões, helicópteros, aviões, drones ou mesmo satélites. Eles podem ser classificados como passivos, quando não possuem uma fonte própria de energia, ou ativos, quando possuem. Os sensores passivos utilizam geralmente a luz solar. Como exemplo, temos as câmeras a bordo do satélite Cibers. Já os sensores ativos emitem energia em direção ao alvo e registram a energia que foi refletida. Um exemplo é o pulsar a bordo do satélite Alus 2. Os sensores ainda podem ser não imagiadores, quando os dados coletados são traduzidos em forma de gráfico, a exemplo do espectroradiômetros, ou imagiadores, quando o produto de seu trabalho é uma imagem. Algumas das principais características dos sensores estão relacionadas com a resolução. A resolução espacial é a capacidade de discriminar objetos em função do tamanho. Imagens cujos pixels apresentam 20 metros na superfície terrestre permitem distinguir apenas objetos de dimensões acima de 20 metros. A resolução temporal está relacionada com a frequência de imageamento de uma mesma área. Já a resolução espectral relaciona-se com a quantidade de faixas espectrais que são registradas de maneira independente pelo sensor. E a resolução radiométrica é a capacidade de discriminar os diferentes tons de cinza que apresentam uma imagem. No quadro descritivo das câmeras a bordo do satélite Cibers 4, temos a resolução espectral representada pelas diferentes bandas captadas pelos sensores, a resolução espacial, que varia de 2 até 55 metros, a resolução temporal, que varia de 5 a 31 dias, e a resolução radiométrica, que varia de 8 bits, que são 256 tons de cinza, até 10 bits, que são 1024 tons. Ao comparar as imagens de um mesmo local com diferentes resoluções espaciais, é nítida a quantidade de detalhes que são perdidos ao se optar por uma imagem com 55 metros de resolução ao invés de uma imagem com 2 metros. Um outro exemplo agora para ilustrar a resolução espectral. Temos diferentes imagens em função da faixa espectral que foi considerada em cada uma delas. E por fim, temos a diferença entre as imagens com 8 bits e uma outra imagem com 10 bits, a qual está exatamente na quantidade de tons de cinza utilizados para discriminar cada pixel. Então, nessa aula, nós vimos um pouco sobre os fundamentos do sensoriamento remoto. Até a próxima!